Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem aí. Estamos iniciando hoje mais uma aula aí de matemática aí, tá? O nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje vai falar sobre reduzindo as frações ao mesmo denominador e comparação de frações, tá? Então o primeiro item que nós vamos trabalhar hoje vai ser sobre reduzir as frações ao mesmo denominador. O que vem ser isso? Reduzir as frações ao mesmo denominador. É quando você simplesmente o que? Você tem duas ou mais frações e essas duas frações ou mais que você tiver, você vai encontrar as frações equivalentes a elas que têm o mesmo denominador. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar um método prático, né? Como é que funciona esse método prático? Primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular o MMC dos denominadores, né? No caso aqui, nesse exemplo, a gente tem aqui denominador 4 e 5. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o MMC dos denominadores, que no caso é 4 e 5. Aí eu vou lá, 4 e 5. Um macetezinho, gente, até mesmo para vocês cortarem caminho. Se você observar 4 e 5, eles são números consecutivos, ou seja, são números que vêm um após o outro. Quando isso acontece, a gente pode dizer que esses números eles são primos entre si. Ou seja, eles só têm o número 1 como divisor comum. O 4 e o 5, você só pode dividir por 1 ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para eu calcular o MMC, se eu tenho dois números consecutivos, eu sei que eles são primos entre si, é só multiplicar. 4 vezes 5, 20. Você calculou o MMC, né? Mas se você tiver na dúvida, você faz a decomposição simultânea. Começa com 2. 4 dividido para 2 dá 2, 5. Por 2 de novo, 2 dividido para 2 dá 1. Aí repete o 5. Por 5, 1 e 1. Pronto. Aí agora você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Aí, beleza. Vamos achar as frações equivalentes, né, que tenha denominador 20. Certo? O novo denominador agora é 20. Porque estamos reduzindo essas frações ao mesmo denominador. Tá bom? Aí agora, o que eu faço com esse 20? Esse 20 vai dividir com os antigos denominadores. 20 dividido para 4, 5. 20 dividido para 5, 4. Certo? Você divide. O resultado dessa divisão, você vai multiplicar com o numerador. Né? Vai multiplicar com o numerador. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 3, 12. Pronto. Encontrei as frações equivalentes de 1 quarto e a fração equivalente de 3 quinto, igualando elas ao mesmo denominador. Certo? Então você sempre faz isso. Tira o MMC dos denominadores, que será o seu novo denominador. O resultado que você encontrar do MMC, você vai dividir pelos denominadores anteriores. O resultado dessa divisão, você vai multiplicar com o numerador. Tá? Daí então, você vai encontrar as frações equivalentes, reduzindo elas ao mesmo denominador. Isso aí, gente, é o pontapé inicial para a gente trabalhar com adição e subtração de frações, tá? Então, para a gente trabalhar com adição e subtração de frações, a gente tem que ter isso aqui massificado primeiro, tá bom? Continuando aí, pessoal. Para fixar esse assunto, nós vamos fazer alguns exemplos, né? Com prático, como se a gente tivesse mesmo na sala de aula. Então vocês vão pegar o livro de vocês agora, vão abrir na página 106, tá? E vamos lá no primeiro exemplo do passo a passo. Ele tá assim, olha. Reduz as frações 3 sétimos e 5 meios ao mesmo denominador. Beleza.
Então as frações são essas. Ele quer que reduza essas duas frações ao mesmo denominador, certo? Então vamos lá. De acordo com o dispositivo prático, no caso aí, olha, eu quero achar a fração equivalente de 3/7 e a fração equivalente de 5/2, né? Porém, essas duas frações, elas têm que ter o mesmo denominador, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o MMC primeiro, dos denominadores. No caso, os denominadores aqui são 7 e 2. Vamos lá, calculando o MMC. MMC de 7 e 2. Por 2 dá 1. Repito o 7, porque não dá para dividir 7 para 2, né? 7 ele é primo, então eu divido por 7. Então vai ficar 1 e 1. Multipliquei 2 vezes 7, 14. Você também podia multiplicar direto, ó. 7 vezes 2, 14. Porque o 7 e o 2 eles são primos entre si, ou seja, ele só tem o número 1 como divisor comum. Então o denominador agora de 3/7 é o 14. E o denominador de 5/2 é 14 também. Certo? Porque eu estou achando a fração equivalente que tem o mesmo denominador. Já que eu sei que o MMC de 7 e 2 é 14, então 14 é meu novo denominador. Agora o que eu faço com esse 14? 14 divido para 7, que vai dar 2. 14 divido para 2, que vai dar 7. O resultado, simplesmente eu multiplico com o de cima para achar o numerador. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Essas são as frações equivalentes com o mesmo denominador, tá bom? Quem quiser dar um pause no vídeo aí para poder copiar essa questão aí, pode dar um pause no vídeo aí para poder estudar, quem não tem livro, tá bom? Então vamos lá. Exemplo 2 nós temos assim: reduza ao mesmo denominador as frações de cada item. Então vamos lá. Esse é o exemplo 2, tá? Reduza, certo? Ao mesmo denominador as frações de cada item. Aí vamos lá. 2A. Nós temos estas frações. 3/5 e 2/3. Quero reduzir ao mesmo denominador. Aí eu vou ter que tirar o MMC de 5 e 3. Tirando o MMC de 5 e 3, vai ser 15, porque eles são primos entre si, ó. 5 vezes 3, 15. 15 aqui, 15 aqui, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Esse 15 vou dividir por 5 e vou dividir por 3. 15 dividido para 5, 3. 15 dividido para 3, 5. O resultado, pessoal, multiplico com o de cima para eu saber qual vai ser o meu numerador. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Pronto, achei as frações equivalentes de 3/5 e 2/3, né? Reduzindo ao mesmo denominador, tá bom? Então nós temos a letra B, que é do mesmo jeito. Eu vou fazer a letra C, que a letra C ela é um pouquinho diferente, tá? Aqui na letra C, se você observar, você tem um número misto. Então, o que você vai fazer com esse número misto? Você vai transformar em uma fração imprópria primeiro. Como é que você faz isso? Da seguinte forma: multiplica o denominador com a parte inteira, o resultado você soma com o numerador. Repetindo, multiplica o denominador com a parte inteira, o resultado dessa multiplicação você soma com o numerador. Tá? Então vamos lá. 5 vezes 2, 10 mais 3, 13. Então 13 é o numerador. E o denominador você mantém ele, você repete. Tá? Mesma coisa aqui, olha. Repete o denominador
Para achar o numerador, multiplica denominador com a parte inteira. O resultado você soma com o numerador. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Aí agora vocês tiram o MMC de 5 e de 4 para você achar a fração equivalente, tá? Que tem o mesmo denominador. Então, o MMC de 5 e 4 é 20, porque eles são consecutivos. Certo? Já que eles são consecutivos, o MMC deles só pode ser o produto deles, a multiplicação entre eles dois, tá? 20 dividido para 5, 4. 20 dividido para 4, 5. O resultado você multiplica com o de cima para achar o valor do nosso numerador. 4 vezes 13 vai dar 52. 5 vezes 13, 65. Tá aí. Reduzir essas frações ao mesmo denominador. Tá bom? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre comparação de frações. Existem 3 maneiras de você comparar as frações, tá? Com o mesmo numerador, quando as duas frações ela tem o mesmo numerador, quando essas duas frações ela tem o mesmo denominador e quando essas duas frações ela tem o quê? Numeradores e denominadores diferentes. Vamos ver o que vai acontecer nessas 3 situações. Se liga aí, pessoal. Então temos aqui, ó, mesmo numerador, mesmo denominador e denominadores e numeradores diferentes. Vamos ver cada um caso aqui, tá? Quando essas duas frações ela tem o mesmo numerador, quem é que vai ser a maior? Certo? Então, a maior fração, quando elas têm o mesmo numerador, vai ser aquela fração cujo denominador é menor. Certo? Então, gente, tudo isso, essa explicação aí detalhadamente, assim, escrito, porque você encontra na página 106 e 107 do livro de vocês, tá bom? Então, quando você vai comparar duas frações com o mesmo numerador, a maior fração vai ser aquela fração cujo o denominador ele é menor. Caramba, professor, mas por que você sabe disso? Porque olha só, se você dividir 5 dividido para 3, vai dar um número maior do que 5 dividido para 4. Né? 5 dividido para 3 dá 1, sobra 2,0, vai dar 666. Ó, 1,6666, né? Ou seja, 1,6 aproximadamente. 5 dividido para 4 vai dar 1, sobra 1,0, ó, 2. 1,6, 1,2. Ó, 1,6 ele é maior. Certo? Só por causa disso. Então, vamos lá. Se a maior fração ela é a que tem o menor numerador, então é aquele esquema da boquinha, gente, ó. Os sinais de maior e menor são esse. Sinal de maior, sinal de menor. Certo? Esta boquinha aqui vai ficar sempre virada para o maior. O maior, né? 5 terços. Então a boquinha é virada para 5 terços. Tá? Aí na leitura você vai ler, ó. 5 terços maior que 5 quartos. Tá? Agora, quando tiver o mesmo denominador, como é que eu vou saber quem é a maior fração? A maior fração vai ser aquela fração que apresentar o maior numerador. Essa é mais fácil, certo? A maior fração vai ser a que apresentar o maior numerador. Os numeradores são 3 e 5. Quem é maior? 5. Então, boquinha virada para 5 oitavos. Né? Você sabe que essa é a menor. Então, na hora de você fazer a leitura, você vai ler, olha, 3 oitavos menor que 5 oitavos. Pronto. Né? Agora, finalizando. Ah, professor, mas quando os denominadores e os numeradores forem diferentes? Primeiro passo, gente. Você vai ter que reduzir
essas duas frações ao mesmo denominador, tá? Como é que você faz isso? Tirando o MMC dos denominadores. MMC de 3 e 4 vai ser 12, porque, olha, são consecutivos. Tá vindo um após o outro, certo? Então é só multiplicar. 3 vezes 4, 12. Então 12 aqui, 12 aqui. O que você faz com esse 12 aqui? Divide por 4 e divide por 3. 12 dividido para 4 dá 3. 12 dividido para 3 dá 4. O resultado você multiplica com o numerador. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Agora, as duas frações elas têm o mesmo denominador. Então, já que elas têm o mesmo denominador, o que a gente faz agora? Verifica, né, de acordo com o que a gente viu aqui, a que apresenta o maior numerador. A que apresentar o maior numerador será a maior fração. Então, 9 dozeavos é a maior fração. 9 dozeavos é a fração equivalente a quem? 3 quartos. Então, entre essas duas aqui, 3 quartos é a maior fração. Então, 3 quartos é maior que 2 terços. Pronto. Finalizamos aí, gente, a nossa aula. Tenham todos aí um bom estudo e aguardo vocês na nossa próxima aula. E não esqueça de fazer os exercícios, tá bom? Um abraço.